Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Divino Mestre, possam fortalecer a nossa fé, a nossa coragem, a nossa resignação, para que possamos cada vez mais cuidar do nosso equilíbrio espiritual, do nosso equilíbrio emocional. Meu nome é Wilson, eu sou colaborador do Centro Espírita Redenção. Estou aqui hoje numa missão muito importante, de grande responsabilidade. Tentar refletir sobre o ponto de vista dos evangelhos sobre esse ano tão desafiador que foi 2020. Nós estamos numa fase, numa época do ano em que todos os anos, aliás, nós fazemos as nossas metas, não é verdade? Então, a partir de 1º de janeiro, 1º de janeiro não, né? 1º de janeiro vai ser uma sexta-feira, ninguém começa nada numa sexta-feira. Então, a partir do dia 4 de janeiro, segunda-feira, muita gente, assim como eu, irá tentar ser uma pessoa mais magra, vai tentar emagrecer. Muita gente vai tentar melhorar de vida, melhorar a colocação profissional, tentar trocar de carro, tentar ter um plano de saúde melhor para toda a sua família. Mas a grande pergunta, e a verdadeira pergunta que nós devemos nos fazer nesse momento, é quais são as metas espirituais que nós estamos traçando para o ano de 2021. Antes mesmo disso, tentar refletir sobre esse ano tão desafiador que foi o ano de 2020. Um ano em que não foram raras as vezes de que escutamos pessoas dizerem que Deus está nos castigando ante essa pandemia que nós estamos atravessando, que nós estamos vivenciando. Aquela ideia de Deus castigando o planeta Terra ante essa pandemia que assola todo o universo. Então, a primeira questão para analisar o ano de 2020 sob o ponto de vista religioso é entender a questão do Deus punitivo. Será que Deus nos castiga? Será que Deus está castigando toda a humanidade? Para isso, nós temos que tentar entender do ponto de vista bíblico. A Bíblia é um conjunto de 66 livros composto de 2 grandes grupos, o Velho e o Novo Testamento. No Velho Testamento, 49 livros escritos antes da vinda de Jesus. E o Novo Testamento, após a vinda de Jesus, mais 27 livros escritos. Mas a ideia que se tinha no Velho Testamento sobre Deus era a ideia de um Deus que pune, um Deus que mata, um Deus que adoece, um Deus que joga a praga. E Kardec, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Eu Não Vim Destruir a Lei, ele nos diz que a ideia do Deus punitivo, desse Deus que dá medo, era necessária, porque a autoridade do homem precisava se apoiar, naquela época, à autoridade de Deus. E só a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes que ainda tinha o seu senso moral e o sentimento de justiça de uma forma ainda muito primitiva. Então era necessário, naquela época, antes da vinda de Jesus, de um Deus que castigasse, de um Deus que punisse, para que a autoridade do homem pudesse se apoiar na autoridade de Deus. Jesus vem e troca esse conceito do Deus punitivo por um Pai de amor e misericórdia que nos educa, que nos dá a oportunidade de refazer os nossos erros, de levantar a nossa cabeça e de seguir em frente. E no mesmo capítulo 1, Kardec vai dizer que todos nós, sem exceção, estamos subordinados a uma lei de Deus, a uma lei divina chamada lei de progresso. Ou seja, todos nós aqui estamos encarnados para evoluir espiritualmente, para progredir do ponto de vista espiritual. E no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, Kardec também nos diz que Deus cria mundos para que nós possamos evoluir espiritualmente. Então nós temos vários e vários mundos em que nós podemos encarnar para progredir do ponto de vista espiritual. E ele diz também no capítulo 3 que o planeta Terra, esse planeta que nós estamos habitando, ele é um mundo onde o mal ainda predomina. Mas ele nos alerta que nós estamos numa fase de transição desse mundo onde ainda o mal predomina para um mundo melhor. Um mundo onde prevalecerá a força do direito e não o direito da força. Ou seja, nós estamos deixando de ser um mundo onde o mal predomina e vamos passar a viver num mundo onde o mal não mais predominará. Olha que coisa interessante. Kardec diz que todos nós fazemos parte dessa transição planetária e temos que ajudar nessa transição planetária. Para poder entender isso de uma maneira mais prática, de uma maneira melhor, eu fui buscar 2 perguntas lá no Livro dos Espíritos. A primeira, a última questão do Livro dos Espíritos, a última, quer dizer, a penúltima, né? A 1019, porque tem a 1019 e a 1019A.
Na última pergunta, que não é a última, é a penúltima, porque tem a A, na questão de 2019, Kardec faz a seguinte pergunta à espiritualidade: quando o reino do bem poderá implantar-se na Terra? Quando haverá, então, a implantação do reino do bem na Terra? Os espíritos respondem a Kardec: quando os espíritos que nela habitarem forem maioria os bons. Ou seja, quando os bons forem maioria dos que habitam a Terra, se implantará o reino do bem na Terra. E aí a gente pergunta, mas que resposta foi essa que os espíritos deram a Kardec? Eu conheço tanta gente boa, eu conheço, aliás, muito mais gente boa, gente de bem, do que gente má, gente que pratica o mal. As pessoas que não praticam o mal são a grande maioria na Terra, assim eu penso, não é verdade? E por que o espírito, então, os espíritos deram essa resposta a Kardec? Aí nós temos que buscar lá na questão 932 do Livro dos Espíritos essa resposta, onde Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: por que tão frequentemente os maus predominam sobre os bons? A influência dos maus predomina sobre a influência dos bons. Olha o que os espíritos respondem a Kardec: pela fraqueza dos bons. Os maus são ousados, os bons são tímidos. E os espíritos fazem um alerta: quando os bons resolverem, eles dominarão a Terra. Então nós estamos num mundo onde ainda o mal predomina, estamos numa fase de transição onde o mal não mais irá predominar, e o Livro dos Espíritos, a espiritualidade nos alerta que nós somos pessoas que não praticamos o mal, mas que efetivamente não fazemos o bem. E nós temos que fazer o bem. Nós temos que começar a mudar esse conceito de que o planeta Terra é um planeta onde só existe maldade, onde só existe arbitrariedades, e começar a acreditar de uma maneira muito firme de que é possível mudar o mundo pelo qual nós estamos habitando, no qual nós estamos vivendo. Nós temos condições de transformar o planeta Terra num planeta muito melhor, para que todos nós possamos viver. E o espírito, a espiritualidade, o espírito da verdade, através da espiritualidade, nos diz que a partir do momento que tomarmos consciência disso e resolvermos fazer o bem, praticar o bem, poderá se implantar o reino do bem na Terra. Questão 932 e questão 1019 do Livro dos Espíritos. Só depende de nós. Até Paulo, São Paulo, que dá o nome ao Estado, os nossos irmãos católicos de São Paulo, que dá o nome ao Estado que vivemos, ele mesmo diz: o mal que eu não quero, esse eu faço. O bem que eu quero, esse eu não faço. Se analisar honestamente, se fizer uma reflexão honesta sobre as palavras de Paulo, nós vamos ver que isso é uma grande verdade. Nós somos tímidos em praticar o bem. Às vezes está lá um grupo de amigos conversando numa rodinha, falando mal de alguém, e a gente entra nessa rodinha e começa até a dar um desespero de vontade de falar mal dessa pessoa também, de entrar na roda e de falar. E é justamente isso que Paulo fala: o mal que eu não quero, esse eu faço. O bem que eu quero fazer, esse eu acabo não fazendo. E isso é uma grande verdade. Temos que começar a nos ligar, a praticar o bem, a ver todas as oportunidades que a vida, que o dia a dia nos oferece de praticarmos o bem e efetivamente colocarmos a mão na massa, porque nós temos a condição de mudar esse planeta. E essa ideia do Deus punitivo, essa ideia do Deus que adoece, que castiga, não existe. Jesus trocou o conceito desse Deus por um Pai de amor e misericórdia que nos educa. Então, toda essa pandemia que nós estamos vivenciando, tudo isso que nós estamos passando, é um processo educativo para que possamos evoluir do ponto de vista espiritual, para que possamos progredir espiritualmente. Resta ligarmos as nossas antenas, prestarmos atenção em tudo o que acontece no nosso dia a dia e tentar sair dessa pandemia muito mais fortalecidos espiritualmente do que quando nela entramos. Sair dessa pandemia sem cometer os erros que nós cometimos antes de entrar, em toda essa situação que nós vivenciamos no ano de 2020. Só assim nós vamos conseguir entender por que um ano que tanta gente fala que é um ano de muita dor e de muito sofrimento, tentar entender todo esse sofrimento, essa angústia, essa tristeza, tudo isso que nós estamos passando no ano de 2020. Falar das nossas aflições. E quando nós falamos de aflições, nós temos o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo: bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os aflitos,
o maior capítulo dos 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, para tratar, para lidar justamente com as nossas aflições. E começa com um trecho de Jesus lá no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, quando Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Entendeu o porquê de todo o sofrimento, entendeu o porquê de toda a aflição, entendeu o porquê de tanta dor que nós passamos e vivenciamos nesse ano tão emblemático que foi, o ano de 2020. Porque nós chegamos até o ponto de dizer: nós estamos vivendo um inferno, tudo isso que nós passamos, tanta morte, tanta gente retornando ao plano espiritual, tanta gente desencarnando em relação à decorrência da Covid-19. Por que que tudo isso acontece na nossa vida? Por que que tudo isso está acontecendo? E a ideia do Deus que pune não existe. Existe a ideia do Pai que nos educa, do Pai de amor e misericórdia que nos educa. Então não existe, para nós espíritas, não existe o inferno. O inferno é uma consequência moral e mental dos espíritos que ferem a lei de Deus, dos espíritos que não seguem a lei de Deus, dos espíritos que não praticam a lei de Deus. Então não adianta falar que a Terra não tem jeito, que nós estamos vivendo o inferno nas nossas vidas. Para nós espíritas a conversa é outra. Para nós espíritas a conversa é de otimismo, a conversa, o momento é de aprendizado, o momento é de introspecção, o momento é de reflexão para tirar as lições que a pandemia nos traz. Vamos pegar algumas lições que a Covid-19 tem nos trazido diante de tantos meses que nós estamos vivenciando essa situação. Vou pegar alguns pequenos exemplos. Pega a questão 696 do Livro dos Espíritos. Kardec faz a seguinte pergunta ao Espírito da Verdade: qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? Se terminasse o casamento, se não houvesse mais o casamento, quais seriam os efeitos para nós? Olha que o Espírito da Verdade, o que a espiritualidade nos fala: uma regressão à vida dos animais. Retornaríamos à vida dos animais. Então, olha a importância do casamento para a evolução do nosso espírito. Nós passamos agora no ano de 2020 um momento que nós tivemos que vir para dentro das nossas casas. Estávamos trancados, estamos ainda, né, isolados. Eu não gosto da palavra isolado, eu gosto da palavra protegido. Nós estamos evitando aglomerações, evitando frequentar lugares públicos, ficando cada vez mais em casa. Isso está servindo para fortalecer os nossos laços de família, o nosso casamento. Quanto tempo que eu não passava tanto tempo com a minha esposa, não é verdade? Quanto tempo que eu não poderia chegar para ela e conversar um pouco mais com ela, e me abrir um pouco mais com ela, e saber das dificuldades dela, esse mundo globalizado que a gente vinha vivendo, que acorda cedo, sempre atrasado, tem que sair correndo de casa, passa o dia inteiro fora, chega tarde em casa, a única coisa que quer fazer é tomar um banho, jantar, assistir um pouco de televisão e dormir. Não. A pandemia nos trouxe a reflexão de estarmos dentro da nossa casa com a nossa esposa para fortalecer o nosso casamento. Quanto tempo que você não olha para sua esposa, para o seu marido e diz: olha, eu te amo, desculpa não te falar isso todos os dias. É uma oportunidade bendita que essa pandemia nos traz para fortalecer os laços do nosso casamento. Numa outra questão do Livro dos Espíritos, da 775, Kardec faz a seguinte pergunta ao Espírito da Verdade: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Se nós relaxarmos, afrouxássemos os laços de família, o que aconteceria? Olha o que a espiritualidade responde a Kardec: uma recrudescência do egoísmo, ou seja, um agravamento do egoísmo. A partir do momento que você afrouxa os laços de família, você fica cada vez mais egoísta. Você está dentro da sua casa, com sua esposa e com seu filho, para fortalecer os laços de família. Então não adianta, como religioso, como espírita, como cristão, que ele disse: olha, eu não vejo a hora que acaba essa pandemia porque eu não aguento mais ficar dentro de casa com a minha família. Não é essa a experiência que a espiritualidade quer que você vivencie. O que a espiritualidade, através da pandemia, o recado que ela quer te passar é que nesse momento você precisa fortalecer os laços de família. Você está aí sem poder ver o seu pai, sem poder ver a sua mãe, tão constantemente quanto você via antes de entrar nessa situação que nós estamos passando. Agora você tem esse isolamento dos seus familiares, do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, daquela saudade, você não vê mais tão constantemente, e você já começa a pensar quanto importante eles são.
Para a hora que terminar essa pandemia, poder chegar para todos eles, dar um abraço, dar um beijo, dizer o seguinte: olha, como você é importante na minha vida. Tudo isso que eu vivenciei em 2020 me fez entender, me fez refletir o quanto importante é a minha família, o quanto importante é o meu casamento, o quanto importante são as relações que eu tenho familiares com todos vocês. E isso me serviu para que nunca mais afrouxe os laços da minha família, que eu nunca mais afrouxe os laços do meu casamento, e tentar seguir em frente e se fortalecer do ponto de vista espiritual, porque a família e o casamento são dois grandes instrumentos para que nós possamos evoluir o nosso espírito. Uma coisa muito interessante que nós lemos em relação às pessoas que são extremamente aflitas, as pessoas que passam por grandes aflições da vida, é que elas têm duas grandes características. São pessoas que agradecem de menos e que reclamam demais. Aí não adianta perguntar para o outro, tem que fazer reflexão entre nós aqui, entre você e você mesmo, né? O quanto você agradece o seu casamento, o quanto você agradece a Deus pela sua família, ou você reclama muito mais da sua família, ou você reclama muito mais do seu casamento? É uma coisa até que o Haroldo Dutra diz, né? Se a pessoa chega para entrevistar separadamente os membros de uma família, quando ele vai entrevistar a mulher, ela vai fazer uma reclamação do marido. Quando depois sai a mulher e entra o marido vai reclamar da esposa. Quando entra o filho vai reclamar dos pais. Será que não está na hora de inverter esse conceito, de ver a importância real, espiritual de tudo isso na minha vida, do meu casamento, da minha família, reclamar menos e agradecer cada vez mais? Pega um outro exemplo que a pandemia tem nos trazido, que é o exemplo da humildade, da suficiência. Humildade no sentido da suficiência. Bem-aventurados os pobres em espírito. Primeiro, entender que pobre em espírito não é aquela pessoa que a gente fala, né? Nossa, como aquela pessoa é má, é pobre de espírito. Não tem nada disso. Do ponto de vista bíblico, pobre em espírito significa ser humilde. Uma segunda interpretação correta é confundir humildade com carência material. Aquela pessoa é tão pobre, ela é tão carente do ponto de vista material, é tão humilde. Humildade no sentido bíblico significa ser suficiente. Suficiente no que come, suficiente no que veste, suficiente a parar os seus excessos. Aprender a não ser mesquinho, egoísta, aprender a dividir o que você tem. Olha o que a pandemia tem nos trazido. Do ponto de vista material, muita gente no globo, muita gente no planeta Terra piorou do ponto de vista material. Pessoas, então, que já viviam com dificuldades do ponto de vista material antes da pandemia, dentro dessa situação que nós estamos vivenciando, tem se agravado. E nós temos aí um relato de tantos trabalhos sociais e de tanta gente que precisa da nossa ajuda. Nós estamos passando por um momento em que um prato de comida se tornou tão importante quanto o evangelho. Aí a importância da humildade, da suficiência, dividir o que você tem. Procura os grupos que a tua casa espírita tem no âmbito social. Ajuda, divide o que você tem. Dá uma olhadinha na sua despensa, vê o que você pode doar, dá uma olhadinha no seu guarda-roupa. Tanta roupa que você não toca nela há tantos anos, se quer, vai usar novamente. Doa. Se você não precisa nem levar no grupo, se você tem medo, a questão de ir num grupo presencial, liga, que eles vêm e buscam na sua casa, mas a grande importância é tirar a mensagem da espiritualidade, que precisamos ser pessoas fraternas nesse momento, e a hora que terminar essa pandemia, continuarmos com o sentimento de fraternidade aflorado, exercitar a nossa humildade, a primeira bem-aventurança, a primeira grande advertência do Cristo no Sermão do Monte. Bem-aventurados os pobres em espírito. Felizes os pobres em espírito. Felizes as pessoas humildes, as pessoas suficientes, as pessoas que dividem. Olha quanta reflexão que a pandemia nos traz. Esse sentimento de fraternidade, de ver o sofrimento das pessoas que estão desencarnando nesse mundo todo. E se todos nós estamos numa lei de progresso, subordinado a uma lei de progresso, as pessoas que desencarnaram em decorrência da pandemia, só aqui no nosso país são 190 mil pessoas que retornaram à pátria espiritual em decorrência do Covid. Essas pessoas continuam progredindo espiritualmente, a missão deles continua no plano espiritual, e nós que aqui estamos temos o dever de nos cuidar, de nos proteger do vírus e de tornarmos a Terra um planeta melhor para ser vivido. Um planeta onde as pessoas possam
se unir cada vez mais em torno do ideal do Cristo, em torno do ideal do Evangelho. Só quem tem o coração trabalhado na compaixão pode entender claramente toda essa situação que nós estamos vivenciando. Então não existe o castigo de Deus em cima do planeta Terra, não existe o castigo de Deus em cima de nós. O que nós estamos passando por um processo educativo de fortalecimento espiritual. E se você tem alguém na sua família que desencarnou em decorrência do Covid, a missão dessa pessoa que desencarnou continua no plano espiritual, a tua missão continua aqui na Terra. Deus não nos separa de quem nós amamos. Uma hora nós vamos nos encontrar com ela novamente, e o retorno, a dor da perda é infinitamente menor do que a alegria do reencontro. Esse reencontro vai se dar no momento necessário, Deus sabe o momento do reencontro. A sua missão que ficou aqui na Terra encarnado é buscar melhorar esse planeta, buscar melhorar as suas relações pessoais, buscar melhorar a sua condição de espírita, de cristão, ser uma pessoa cada vez mais fraterna, uma pessoa cada vez mais suficiente, mais humilde, uma pessoa que acredita que possamos fazer um mundo muito melhor para que as pessoas possam nele viver. Então, para nós espíritas, esse papo de que o planeta Terra não tem mais jeito, esse mundo que eu vivo não tem mais jeito, essa conversa com a gente não funciona. Eu, enquanto cristão, enquanto espírita, acredito que 2021 será um ano maravilhoso, um ano de muito aprendizado espiritual, e tenho o dever de agradecer a Deus por essa experiência que nós vivenciamos no ano de 2020, uma experiência espiritual tão significante, que se cair a nossa ficha, nós vamos entender, do ponto de vista religioso, que toda a espiritualidade está nos educando, pensando no nosso progresso espiritual, na nossa evolução espiritual, que é uma bênção de Deus vivenciar por toda essa situação e sair dela cada vez muito mais fortalecidos. Para que nós possamos, em 2021, trabalhar por um planeta onde as pessoas não tenham mais que procurar o que comer numa lata de lixo, que as pessoas sejam mais fraternas, que as pessoas sejam mais amorosas entre si, e que nós possamos entender que tudo isso que nós estamos vivenciando faz parte de um grande plano de Deus para que todos nós possamos ser cada vez mais felizes, que algo de muito melhor lá na frente nos aguarda, porque estamos em franco processo de evolução do nosso espírito. Que tenhamos um ano de 2021 extremamente abençoado e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco agora e sempre. Muito obrigado, gente. Feliz 2021 para todos nós. Um grande abraço.